Olá, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal da Ordem Sagrada Universal. Meu nome é Robson Modesto e hoje teremos uma live que ela é muito, mas muito especial. Nós vamos falar sobre... Deixa eu só silenciar meu microfone aqui. Hoje a gente vai falar sobre a apometria como prática... Opa! Como prática do despertar espiritual. Espera aí que eu chutei a minha câmera aqui. Então, gente, sejam muito bem-vindos aqui, tá? Eu gostaria de pedir uma gentileza para vocês, antes da gente começar, para vocês confirmarem se o meu vídeo está chegando nítido para vocês e se o áudio também. Faça uma gentileza de colocar aqui no chat para eu poder prosseguir, pode ser? Vou aguardar só mais uns minutinhos aqui. Opa! Deixa eu ver aqui. Já chegaram aqui Josemir, ô meu irmão, boa noite. Lara, doutora Marcela Rodrigues, minha conselheira, seja bem-vinda. Gente, tá tudo certo, né? Então tá todo mundo ouvindo, ok? Essa live que a gente vai começar agora, eu tô falando a gente por quê? Porque eu fiz o convite a duas pessoas que eu tenho um carinho muito especial, tive uma experiência muito transformadora com as práticas, com a prática que elas compartilham, tá? Então, eu fiz esse convite para elas e elas aceitaram e a gente fez uma programação realmente formidável e nós vamos falar sobre esse assunto que eu mencionei agora há pouco, que é o poder da apometria. E na minha percepção inicial, a apometria era mais uma prática holística, né? E quando a gente olha de fora, a gente tem uma percepção um pouco subjetiva quando se trata de práticas. Mas eu pude comprovar na minha experiência que ela é muito mais que uma prática, porque ela nos auxilia tanto no aspecto de despertar espiritual, quanto de expansão da consciência, tá? E assim, modéstia à parte, gente, eu sou xamanista, tá? Então, eu pude experimentar muito, mas muito sobre despertar espiritual e expansão da consciência. Eu posso confessar para vocês que estão me assistindo agora que a apometria é uma prática que nos auxilia de forma formidável durante esse processo. E é disso que nós vamos falar ao longo dessa live, tá? E nós vamos explorar um aspecto muito interessante também, que a gente vai deixar para o final, que pode contribuir de forma muito, mas muito significativa para a vida de vocês, nesse contexto de jornada de despertar espiritual. Porque muitas pessoas pensam assim, poxa vida, eu tenho tanto desejo de despertar espiritualmente, de expandir a consciência, mas eu confesso para vocês que nem tudo são flores, tá? Existe alguns desafios aí nessas entrelinhas durante essa jornada, e a prática da apometria pode nos auxiliar muito, mas muito mesmo nesse processo, tá certo? Então agora eu vou chamar, tá, a Edneia e a Tatiane Berriel, tá? Para a gente poder compartilhar todo esse conhecimento. Sejam bem-vindas, meninas. Deixa eu desbloquear aqui o microfone. Olá. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas, tá? Para a gente começar essa live aqui, o que eu gostaria de saber de vocês? Bom, antes de eu iniciar o meu despertar espiritual, a minha busca, tá? Eu me tornei um buscador e aí eu fui quicando em várias práticas, organizações religiosas, ordens iniciáticas, e até que eu me deparei com uma prática xamânica que me acendeu, tá? E nesse momento que me acendeu, eu comecei a enxergar um mundo além dessa faixa de realidade. E tudo isso contempla uma história anterior. Então, o que eu gostaria de saber de vocês, meninas? Como que vocês pararam na apometria? E assim, vocês já me deram evidências o suficiente que vocês já despertaram
espiritualmente. Qual que é a história de vocês? Eu vou falar da minha história, porque eu que comecei com esse interesse pela apometria. Eu trabalhava numa casa espírita como médium, casa espírita nos moldes kardecista, né, que fala, e eu tinha muita insatisfação por conta do que a minha mediunidade me proporcionava. E a casa, eu agradeço a casa que me acolheu com a minha mediunidade, mas com o tempo eu percebia que eles não respondiam muito os meus questionamentos, devido ao que eu via, né, e o que eu percebia, o que eu sentia diante desse intercâmbio espiritual. E aí era sempre assim, eu via que o telefone sempre tocava de lá para cá e a gente era só boneco, né, para receber o espírito, da passagem, falar o que eles querem e eu ficar quieta. O meu questionamento tinha que ficar quietinha. E aí eu indagava, não, se eles não falaram nada, a gente não tem que saber de nada. E caiu. Não caiu não, eu coloquei só o Tá bom. Aí eu resolvi sair da casa espírita e fiquei um tempo sem frequentar lugar nenhum. Fiz medicina chinesa, procurei fazer curso, aprimorar mais meus conhecimentos. Eu já era terapeuta floral, fiz curso de homeopatia a nível de expansão, né, extensão de faculdade e tal. E aí comecei a despertar o interesse de apometria do nada, né? A gente sabe que nada é do nada, as coisas têm tudo uma razão de ser. Eu comecei a ver que a apometria me dava mais resposta dentro dos meus questionamentos. Eu fiz um curso em São Paulo, me coloquei a ir em São Paulo, fiz o curso aos moldes do professor José Lacerda, né? Com uma facilitadora, que ela estava facilitando esse conhecimento. Trouxe o curso para cá, convidei também pessoas para darem palestra no Rio sobre esse assunto, e aí fui me integrando. Convidei alguns amigos, comecei em fundo de quintal, assim, na minha casa, no espaço que eu tinha, lá em Nilópolis, e começamos a fazer essa reunião, e assim, meio, vamos dizer assim, timidamente, mas com um certo arrojo. E daí o meu amigo tinha um espaço em Mesquita, me convidou para trabalhar com ele, e dali começou o meu processo de desdobramento psíquico, desdobramento visão remota. Eu percebi que a minha mediunidade ela era de fácil acesso, mas também nesse tempo eu também não fiquei muito satisfeita com o grupo, fiquei 7 anos com esse grupo, trabalhando mais ou menos com os moldes do Dr. José Lacerda, professor também, mas era uma pegada muito de desobsessão também. Tinha muito assim, vinha nível de espíritos assim, com muito sentimento de vingança, de ódio, né? De querer fazer mal ao outro, e eu achava que a gente também não precisava entrar nessa vibe de ter essa conexão com esses espíritos, que era mais abertura de portal na minha cabeça, era mais abertura de portal, mas os colegas que tinham facilidade de ter essa mediunidade não conseguiam me entender. Daí eu resolvi escrever um livro, fui intuída, muito intuída, para escrever um livro, e fiz a apometria mais no molde da física quântica. Assim foi o meu despertar. Agora a Tati vai falar dela. Ô, Tati, antes de você falar, eu posso só fazer uma pequena exploração, porque eu me identifico muito com o que aconteceu com você, Dinéia, porque durante a minha jornada como buscador, eu tive essa mesma percepção de qual é a percepção.
de ser acolhido, só que teve certo ponto que eu estava desejando mais. E aquela crença que eu estava nutrindo ali naquele momento estava me impedindo para eu ir para um próximo nível. E aqui na organização eu costumo sempre falar para as pessoas que vêm participar conosco que, assim, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, assim, eu me identifico muito até com a sua história, porque dentro da minha jornada espiritual aconteceu a mesma coisa. Eu até deixo esse ponto como exploração para quem está assistindo aqui, porque o ser humano ele é ilimitado, né? Existem infinitas possibilidades. Então, eu acredito que o fato de você ter andado uma milha a mais permitiu que você se tornasse a especialista que você se tornou agora. E um outro ponto também é sobre essa questão dos aprendizados que nós absorvemos nessas escolas que nós frequentamos, né? A sensação que eu tenho para mim é que, assim, quando a gente passa por todas essas escolas, há muito aprendizado. E quando a gente se encontra na circunstância atual, a gente consegue utilizar esses conhecimentos de uma forma mais empoderada, mais poderosa. Você sente isso? Sinto. E isso é fantástico. E você, Tati, como é que foi o seu despertar espiritual? O meu foi através de desafios pessoais, muitos questionamentos que eu tinha sobre trabalho, sobre relacionamento, muitos desafios internos. E a minha mãe sempre dentro desse universo, né, espiritualista, sem dogmas, que ela foi desconstruindo a religiosidade e buscando mais o autoconhecimento universalista. E eu sempre acompanhei, mesmo sem estar participando efetivamente. Sempre me oportunizei a escutar, a ouvir os relatos, as experiências. E muitas das vezes eu achava assim meio fantasioso, mas eu também nunca dizia que aquilo não era real. E também nunca dizia que ela estava viajando na maionese. Eu nunca trazia uma crença limitante em relação a isso. Eu sempre ouvia atentamente e tinha uma certa curiosidade, mas também muito medo. E o tempo foi passando e ela estudando sempre, sempre se aprimorando, e eu só acompanhava assim à distância. Aí quando eu fiz 32 anos, que começaram a vir alguns desafios, que até então para mim estava tudo bem resolvido, né? Eu tinha passado, já estava como concursada num órgão aqui no Tribunal de Justiça, quer dizer, trabalho no Tribunal de Justiça aqui no Rio. Eu tinha sido já chamada no concurso, já estava 3 anos trabalhando, então a parte financeira até então não era meu problema. Mas eu vivia com uma insatisfação dentro do sistema, dentro do próprio universo ali do que eu transitava. Em um momento eu decidi engravidar e no primeiro momento, primeiras tentativas, eu comecei a ver que não fluía. Eu comecei a me questionar o porquê. Aí fiz uma série de exames e até então não tinha nenhum diagnóstico aparente. Até que o médico falou que eu tinha uma baixa reserva ovariana na minha idade. Eu estava ali com meus 31, 32 anos. E ele disse que não era compatível com aquele momento da minha vida, naquela idade que eu estava. Eu comecei a me questionar. E dali eu quis entender o porquê. Aí eu comecei a buscar autoconhecimento, comecei a estudar. O primeiro livro que eu comprei foi Os Seus Pensamentos Curam a Sua Vida. Não sei se esse é o título, mas eu comprei, li, mas é um título semelhante. E dali eu comecei a ficar interessada sobre o que é esse pensar e esse sentir. E aí eu comecei a me sentir mais curiosa por esse universo que minha mãe navegava.
E dali eu comecei a querer fazer cursos, eu fiz um mapa astral com a astróloga Viviane, que na época ela me deu assim um mapa da minha vida numa conversa. E ela falou o seguinte para mim: você na casa tal, no planeta em conjunção com sua lua, e todos esses rótulos que nós sabemos que um astrólogo utiliza, lua, sol. Ela falou assim: você só abre uma chave na sua vida se você estiver trabalhando com o seu propósito de alma. E aí sim, muitas coisas vão acontecer. Então, assim, ela meio que semeou aquilo na minha mente e eu comecei a despertar interesse por meditação, que foi meu primeiro despertar, assim, da energia, de entender o que era meditação. Eu pensava, como que eu vou meditar? O que é meditar? Só assistia vídeos das pessoas interiorizando e eu fui criando os meus métodos de meditar. Quando eu fui começando a entrar nesse universo da meditação, por métodos próprios, né, eu fui percebendo que havia dentro de mim um núcleo, um sistema que eu não dava voz. E aí eu comecei a me recordar da minha infância, e aí eu fui entendendo o que eu queria fazer, o que me dava prazer, e aí eu fui resgatando esse movimento de trabalhar com o que eu gosto. Aí foi quando eu me apaixonei pelo universo do autoconhecimento, eu investi em cursos, eu comecei a me profissionalizar, eu fiz pós-graduação em psicologia positiva, fiz curso de diversas terapias integrativas e decidi também conhecer a apometria. E a apometria, ela também me ajudou a entender que camadas minhas de corpos, né, o que a gente depois deve falar aqui, estavam com disfuncionalidade. Então, a apometria, o que minha mãe falava para mim, começou a ressoar com as minhas próprias buscas pessoais. Então, hoje, quando a gente troca, ela fala assim, que eu, sem saber, confirmava algumas coisas que ela experienciava dentro desse universo mais holístico, dentro desses corpos astrais, porque eu, sem saber como que era uma apometria, eu falava de algumas experiências minhas pelas minhas meditações, e aí ficou essa troca bem rica, né? Eu confirmava algumas situações, passava para ela, e eu não parei mais. Desde então, eu decidi fazer o primeiro curso com ela, quando ela lançou o livro. Aí depois, eu estudando, me interessando, ela me chamou para fazer parceria com ela, de estar trocando, de estar transmitindo também os conteúdos, e não parei mais. Aí vamos somando aqui uma com a outra. Acho que infinito, né? Esse somar é infinito, que a gente não para mais. E é impressionante, porque assim, eu vejo... Infinito lá do outro lado, vai, vambora. Eu vejo um benefício muito, muito rico quando a gente tem auxiliadores perto de nós, né? Quando eu iniciei a minha busca no autodesenvolvimento, eu fiz um acordo com a minha esposa, que nós iríamos caminhar juntos nessa, né? E a gente foi percebendo esse benefício quando a gente entrava em certos dilemas, certas crises, e um apoia o outro. Eu vejo que vocês têm muito disso, né? Temos. Sim. E isso é formidável, isso é muito poderoso. Por isso que eu recomendo para todos que, se puder, incentivar, inspirar os seus parentes, irmãos, pai, mãe, companheiros a seguir nesse caminho, é algo que, assim, produz um resultado realmente formidável, porque é uma ajuda mútua, é um caminhar junto, né? Ambos olhando na mesma direção. E aí eu já vou entrar nas perguntas. Gente, eu selecionei aqui uma série de perguntas que estão relacionadas à apometria. A gente pretende se aprofundar aqui no assunto, mas explorar os aspectos da nossa vida diária, porque vamos combinar, gente, a gente está na Terra, e viver na Terra é desafiador, tá bom? Muito. E quem achar que não é desafiador, por favor, entre em contato comigo e me ensine
Porque, olha, não é fácil, não. Não, né? Não. Então, vamos lá. Eu percebo que a apometria, depois que eu conheci vocês, eu fiz um pequeno estudo sobre o assunto e eu achei muitos pontos interessantes. Só que eu percebo que tem um quê de diferencial na técnica que vocês aplicam, até pela minha própria experiência. Eu vi até alguns relatos de pessoas na internet que passaram por sessões de apometria, mas eu percebo que vocês vão um pouquinho além da técnica. Eu até notei que assim vocês utilizam uma abordagem de apometria quântica, certo? Vocês podem me falar um pouquinho a respeito? Ela é quântica porque ela vai realmente além do tempo e além da medida, dentro do que é dito na abordagem, né, da apometria, na essência. Ela é quântica, porque ela mexe com uma energia estagnada dentro do seu processo encarnatório, dentro do seu caminho de evolução. Então, ela vai mexer com arquivos, com os nossos arquivos. E dentro da técnica que eu criei, ou co-criei, nós temos essa visão quântica na expansão de consciência, não no autoconhecimento, através das cartas. Então, as cartas... Deixa eu só te interromper um pouquinho, me perdoe, Edné, só para o pessoal que está nos assistindo entender melhor, se você puder explicar o que é apometria, vamos falar o que é apometria e como funciona. Apometria na sua origem, ok? Sim. E aí depois você entra na apometria que vocês aplicam, porque assim, o processo de vocês é muito poderoso. Então, assim, eu até considero que seria interessante a gente distinguir para o pessoal entender melhor. O que você acha? Sim, fala. Então, o professor José Lacerda, ele trouxe essa chave, vamos dizer assim, né, para a gente usar a apometria, que vai além do tempo, além da medida. Então, ela realmente vai buscar, através de comandos, que a apometria é o comando, nós vamos acessando o problema da pessoa, a questão da pessoa. Se for numa visão só mediúnica, porque a apometria do professor José Lacerda, ela começou com hipnose. Ele fazia hipnose no paciente dele, e dentro do que o paciente trazia, dentro da visão interna, né, no cérebro, do seu subconsciente, do seu inconsciente, a pessoa trazia para a consciência o que estava acontecendo com ela. Então, os moldes do professor José Lacerda era assim, ele fazia hipnose na pessoa e a pessoa falava as suas questões mais profundas e mais íntimas. Nós sabemos que tudo está dentro da gente, tudo na nossa vida, nós temos arquivos dentro da gente, só que nós estamos num véu de esquecimento. E a hipnose, que ela proporciona você entrar nesses arquivos. Então, quando o professor José Lacerda desenvolveu a apometria, era através de meio hipnótico. Só que ele convidou o Goldinho, acho que é esse o nome dele, que ele era médium. Então, ele começou a desenvolver um intercâmbio também com a apometria, com a mediunidade do parceiro que começou a fazer o trabalho com ele. Então, eles viram que o problema da pessoa não estava linkado só nessa linha do tempo vigente, o tempo do agora. Ela estava linkado numa atemporalidade. Então, arquivos de memórias foram acionados, por isso que foi dado o nome de apometria, porque ela realmente vai além do tempo onde nós estamos.
Depois também a Karina Grego, vamos falar aqui, saudar a nossa querida Karina Grego, que trouxe a apometria quântica, que ela trabalha com a apometria quântica, a nossa querida Karina Grego, que eu fiz o curso dela, amo Karina, onde quer que ela esteja, uma pessoa maravilhosa, aprendi com ela. Então, antes de eu chegar também no meu trabalho, eu passei pelo curso da Karina, eu passei pelo curso do Rodrigo Romo, que também trabalha com apometria, só que ele coloca uma outra abordagem, outro nome, e passei por essas escolas, e aí cheguei que a quântica, que é a bem, assim, vamos dizer, a rápida. Súbita. Ela é rápida. Por quê? Porque nós trabalhamos com os elétrons de forma consciente, nós trabalhamos com a energia. Agora você vai entrar na quântica, né? Ok. Quântica. Só para a gente fechar a apometria convencional na sua origem, qual que seria o resultado esperado da apometria convencional, até para a gente poder assim diferenciar uma da outra? Então, o resultado é se conscientizar que aquele problema não aconteceu aqui, não começou aqui, porque a pessoa, dentro dos moldes do professor José Lacerda, só um instantinho. Eu fiz hipnose também, eu fiz cursos de hipnose e trabalhei por um tempo com hipnose. Então, tem pessoas que ela tem consciência do estado alterado de consciência dela. Ela se conscientiza da situação que está passando. Tem pessoas que não lembram. Então, quem está fazendo a indução tem que lembrar, olha, você falou isso, você relatou isso, aconteceu isso. O que é? O que está fazendo? Tomada de consciência, autoconhecimento. Então, a apometria, ela é um autoconhecimento, é se conscientizar que esse problema que eu estou vivendo aqui está além do tempo, além da minha medida. Então, Então, eu vou lá naquela linha do tempo, como observador, que aí já vamos para a quântica, né? Como observador consciente, mando uma nova informação e muda aquela energia que está estagnada e parada lá naquela linha temporal. Você chegou no ponto onde eu queria chegar. A apometria convencional, ela dá consciência para o indivíduo do que está rolando. Seria isso? Isso. Ok. Agora a quântica, que é a joia da coroa. Vamos lá. Assim, porque a apometria, eu quero fechar essa convencional, porque ela é muito mediúnica também. Ela é muito mediúnica, porque vai trazer uma situação de um algoz, de uma briga, e que tem algum espírito envolvido, que tem alguma situação, aí vai falar com aquele espírito, vai encaminhar aquele espírito. Já a quântica, não. A quântica, a gente fica num outro nível de patamar de energia, se vê que tem aquela situação, mas só que nós abrimos portais, os portais quânticos que existem. Então, esses portais que é o quântico, porque eu não preciso ficar conversando com você, preciso convencer que você tem que sair do campo dele. Eu simplesmente abro o portal e te encaminho, porque o patamar de energia fica alto no quântico, porque a gente não entra na questão emocional, e aí você faz o encaminhamento. Sendo que sempre tem uma egrégora por trás, ou sendo quântica, ou sendo apometria convencional. Nós nunca estamos trabalhando sozinhos. Você pode fazer apometria para você, a autoapometria. Você tem fractal seu mais evoluído, você tem parte sua mais evoluída. Então, sempre tem algo por trás do aqui e agora, da gente estando aqui. Sim. Você quer um pouquinho também? Essa questão que você mencionou sobre... Eu tenho uma percepção, mas assim, de leigo, tá? A minha percepção é de leigo, porque eu experimentei e estudei, assim, razoavelmente sobre a apometria, mas um fato curioso é que, assim, o que eu identifiquei?
onde eu distingui entre a apometria convencional e a apometria quântica. A apometria convencional, ela te dá clareza sobre o que está acontecendo na sua vida. Um exemplo, eu estou com um problema financeiro, tá? Eu trabalho, tento ganhar dinheiro, só que eu nunca consigo ganhar dinheiro. É como se eu percebesse que existisse um bloqueio na minha vida, naquela circunstância atual, que me impedisse de ganhar dinheiro, ok? Isso é uma circunstância. A apometria convencional, no meu entendimento, aí você me corrija se eu estiver enganado, tá? Ela te dá clareza, ó, tá rolando isso, ok? E na apometria quântica, ela me dá um parâmetro muito maior, porque ela mostra o que está rolando, qual que é a origem da situação e como resolver. Eu estou falando alguma bobagem ou é isso mesmo, É isso Edneia? mesmo, isso mesmo. E Ela te... esse processo, ele se dá além do aspecto psíquico da pessoa, porque assim, eu percebo que, principalmente na sessão que vocês me conduziram, me guiaram, eu percebi que assim, eu não falei absolutamente nada para vocês. Vocês não sabiam absolutamente nada da minha vida. Então, no momento que vocês foram tirando as minhas cartas, foram sendo revelados alguns painéis sobre aquele acontecimento específico e eles foram sendo tratados sem que eu fizesse ação alguma. É isso que você quer dizer, atuar nesse campo quântico? Isso, porque o campo quântico tem todas as informações. Se você treinar sua mente, né, você faz leitura do campo, né, dentro de uma situação. Só que dentro do nosso trabalho, a facilidade que tem são as cartas-chaves, né? São essas cartas que nos ajudam a fazer leitura do campo. E ali, dentro dessas cartas, tem todos os questionamentos, todas as situações que o ser humano vivencia. Nós vivenciamos as situações condicionadas aos nossos chakras, condicionadas aos nossos corpos inferiores, condicionada à nossa infância, aos traumas, e situações também que são levadas dentro dos nossos fractais, dentro dos nossos eus multidimensionais que nós temos. Enfim, ali vai desdobrando, né? Vai desdobrando e a gente vai conseguindo fazer a leitura. E vai fazendo sentido para a pessoa. A pessoa vai... Nossa, total. E faz sentido. Eu tive uma percepção específica, porque o que eu estava passando naquele momento, durante a sessão, até o que antecedeu o fato, que me motivou a fazer essa sessão com vocês, que era uma questão, uma circunstância clara de obsessão. E eu notei algo muito sutil, que era o que? Quando vocês me deram o comando de tirar as cartas, eu sentia que esses obsessores, eles tipo falavam para eu tirar a carta, né? Ó, tira essa carta, é essa. E eu, como eu estava ali num processo meditativo, no momento presente, eu percebia que não era eu que estava dando o comando, mas sim eu estava sendo influenciado para escolher cartas específicas. Depois da sessão, eu levei tudo que eu integrei numa experiência com a ayahuasca, e aí eu vi que eles fazem isso para comprometer o resultado do processo. Qual que é o ponto de vista de vocês em relação a isso? Comprometer o resultado da sessão. Tá. Vai explicar? Dependendo, né, da situação que a pessoa traga, como nós sempre falamos, às vezes é necessário fazer mais de uma sessão de apometria, porque envolve contratos, envolve os emaranhados, e muitas das vezes é só um primeiro momento dessa observação desse campo.
E para começar a manusear realmente aquela energia que está ali estagnada no campo, precisa de movimento, precisa de comando. E o que a mente humana não sabe é comandar, ela sabe ser comandada. Então, quando a gente vai explicando dentro de um atendimento que nós temos força psíquica, por mais que a nossa mente tenha abertura para invasores, para vozes, né, como a gente sabe, e esse processo de despertar da consciência através da apometria, nós vamos conduzindo a pessoa a desenvolver esse poder mental, dela realmente ressignificar, porque na medida que a gente ressignifica e eleva um nível de frequência acima daquela consciência que está perturbando e está impedindo de você solucionar algo, é onde você trabalha com ela num nível de frequência maior, que a gente pode dizer aqui que é um auto-perdão, mas sem trazer tanto esses protocolos que ficamos, né, numa repetição de se auto-perdoar. Não, se eu me auto-perdoei, eu estou me liberando de qualquer emaranhado. É só eu observar o fato. E a apometria quântica faz observar o campo, porque é trabalhado no campo energia masculina e feminina, que vem energia paterno e materno. E nós somos moldados por essas duas energias. Então, quando essa energia é revelada no campo e ainda tem outros movimentos energéticos, vai ficando mais fácil a pessoa fazer esse processo de auto-perdão. Então, a gente vai conduzindo a própria pessoa a olhar de uma maneira mais inteligente esses novos comandos que ela tem que dar. E nisso que observa, as consciências que estão ali, que querem perturbar, elas podem até se manifestar. Mas aí, numa outra sessão, vai começando a dissolver mais, a sair daquela simbiose, da troca energética que se retroalimenta e a gente está retroalimentando aquela energia que está no nosso campo sem saber. Então, é um processo mesmo de autoconhecimento, de se deparar com essas energias e ter consciência que elas existem e fazendo a faxina. Esse conceito que você trouxe, acho que tem até a ver com a próxima pergunta que eu vou fazer para vocês, que é como a apometria pode ajudar no despertar espiritual. Seria prudente eu afirmar que, num processo apométrico, a pessoa consegue ter consciência dessas interferências para que ela possa trabalhar essa libertação assim de forma mais clara? Isso seria esse processo de despertar espiritual, ter essa consciência de notar que esses seres, essas outras consciências estão interferindo no nosso campo? Eu vou responder. Todos os atendimentos que eu fiz até hoje, eu vou dizer que não foram poucos, foram muitos. A pessoa sempre se conscientiza. Não sai ninguém do atendimento sem se conscientizar da situação dela. Ela parece que a pessoa expande a consciência, o trabalho é tão bonito, gente, eu sou suspeita, né? Eu também sou suspeita, é verdade. Mas, assim, as pessoas que estão aqui na live, que eu estou vendo aqui, tem muita gente que já passou por nossos atendimentos, que eu estou vendo, tem amigos aqui bacana que estão nos prestigiando aqui o teu canal, agradecer aqui. Sempre a pessoa se conscientiza, Robson, sempre. Eu nunca vi uma pessoa sair de uma sessão, sair abestalhada, abobada, assim, que não sabe de nada. Não, ela expande a consciência, assim, numa visão tão lúcida da situação dela, do que ela está fazendo, que está alimentando aquela energia, que sentimento que eu estou tendo, que faz essa energia ficar perto de mim, o que está fazendo eu a ficar presa a esse passado, a pessoa, ela se conscientiza. Então, a apometria, qualquer tipo de apometria, não vou dizer não só a nossa, se ela for bem conduzida,
bem elaborada no movimento também de uma psicologia, porque ali a gente tem um trabalho de psicologia também, né? De ajudar a pessoa a se observar, ela vai sair dali assim, pasma, nossa, tô leve, eu não sabia que isso, eu estava fazendo isso, eu não sabia que isso fazia eu ter isso. Então, eu vejo que sempre a pessoa vai se conscientizar que tem energia extra no campo dela, ou uma energia criada por ela mesma, que também tem isso. Tem pessoas que ela cria uma automagia, ela cria o seu auto-obsessor, enfim, cada caso é um caso. Então, isso responde a pergunta, né? Como a apometria pode ajudar no despertar espiritual? Então, o processo da sessão em si já contribui para que a pessoa desperte espiritualmente? O processo em si já é o despertar espiritual. Pode vir uma pessoa assim, cada um tem um nível de consciência espiritual, a gente sabe disso, né, Robson? Sim. Cada um tem um patamar de nível de consciência, mas ela sempre sai com um nível a mais. Ela nunca sai com um nível a menos. Dentro do nível dela, dentro da busca dela, ela vai sair com um nível a mais. Ao meu ver, isso é maravilhoso. A pessoa sempre expandindo a consciência cada vez mais. E você tocou no ponto importante, porque quando eu estava nessa busca aí de despertar espiritual, eu tinha uma expectativa, né? Eu imaginava, nossa, eu vou despertar espiritualmente, aí eu vou conseguir resolver todas as mazelas da minha vida, vai ser tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas eu vou confessar para vocês, não é assim não, tá? Por quê? O despertar espiritual, ele dá em cotas, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu despertei espiritualmente. Ela despertou uma cota do nível de consciência que ela se encontra no momento. E isso acontece também com a expansão de consciência. E no meu caso, foi muito engraçado, porque assim, eu faço... eu tenho uma agenda espiritual em relação às experiências xamânicas com a ayahuasca, né? E nessas experiências eu converso com os meus mentores. E eu cheguei neles e falei assim, poxa vida, mas é isso que é despertar espiritual? É só isso? E aí eles me trouxeram essa perspectiva que depois que eu integrei fez total sentido. Porque à medida que nós vamos evoluindo nesse processo, com as práticas auxiliadoras que nós temos aí disponível, que até o próprio xamanismo, apometria e outras práticas que são fantásticas, a gente vai despertando uma cota a mais de consciência. E eu percebo que assim, a gente nunca retroage, né? É sempre avançando. E é isso que eu acho formidável. E nesse processo que você mencionou agora, Edneia, eu acho ele tão valioso porque a pessoa ela é guiada no processo e ela recebe o benefício do despertar. E eu acho isso formidável, porque algumas práticas elas entregam uma promessa desde que o indivíduo se dedique. Então, a dedicação, eu vou dar o exemplo até da própria meditação e do yoga. O indivíduo, ele entra num processo de dedicação para ele ter um resultado esperado, que é o despertar espiritual. Tem mais, que é a expansão de consciência. Mas se a gente for trazer isso no nosso contexto atual, na nossa vida, nessa modernidade atual, práticas como essa que vocês fazem, ela é fundamental para o ser humano, para o nível de consciência, para a situação atual do ser humano, porque a gente está num ritmo muito acelerado, né? Então, é desafiador para a gente poder, assim, tirar um tempo para se dedicar a isso. Em uma sessão de apometria, a pessoa ela já consegue liberar essas cotas. Olha, muito obrigado por todo esse trabalho que vocês fazem. Parabéns, viu? Agora eu vou para a próxima pergunta. Vamos lá? Vamos. Olha, essa pergunta aqui ela é muito interessante, né? O que é o desdobramento na apometria? E antes de você responder, Edneia e Tati,
eu quero fazer uma observação. Às vezes a pessoa que vai fazer uma experiência com apometria, ela tem um certo nível de consciência e ela sustenta crenças bases. Essas crenças bases, ela não tem consciência da questão do desdobramento, que se originou lá na revelação espiritual de Kardec, né? Então, às vezes a pessoa, ela entra no processo apométrico, ela tem o desdobramento, mesmo que ela não saiba disso. Então, é muito interessante a gente abordar esse assunto, e para quem está aqui nos assistindo, fique conosco até o final, porque além desse assunto, a gente vai abordar tantos outros que vai permitir que vocês tenham mais clareza de situações que acontecem. Vocês acreditando nisso ou não? Eu estou errado, Edneia? Certo? Não, tá certíssimo. Eu vou responder. Então, A Tati vai responder essa. então vamos lá, o que é o desdobramento na apometria? Eu vou responder uma parte e minha mãe complementa. Ok. O que eu acho interessante dentro da apometria quântica, primeiro é o desdobramento dos nossos corpos quaternários inferiores. Nós não temos consciência desses corpos dentro dessa realidade. Então, nós assumimos esse ego, eu vou dar bem explicadinho para todos que estão aqui compreenderem e conseguirem visualizar. Nós estamos inseridos dentro de um ego, temos vários personas dentro desse ego, né? Dentro do trabalho, dentro do relacionamento, nas relações interpessoais, em todas as áreas da vida a gente tem um persona. E na apometria quântica, o primeiro desdobramento que se dá é dos corpos quaternários inferiores. Nós conseguimos perceber pelo pentagrama Pi o que está acontecendo no corpo mental, no corpo emocional, o que está acontecendo no corpo físico, na parte espiritual e na energia. Então, os 5 elementos, né, fogo, água, terra, ar, éter, trazem uma leitura de campo do que está acontecendo nessa fisiologia energética dos corpos inferiores. Então, isso, para um observador e dentro desse movimento de se autoconhecer, é o primeiro desdobramento, porque você se vê em cada corpo. Porque o maior desafio do autoconhecimento é perceber o núcleo de memórias que tem em cada corpo. E esse núcleo de memórias, pela física quântica, que fala-se um emaranhado, que a gente fica imerso dentro de um sistema de entropia, que nosso universo está, né, colapsando, a gente entra aqui, depois do primeiro sopro, a gente já vai... Esse processo de respirar, a gente já entra num processo de entropia, tem o auge das células ali na infância, mas depois a gente vai para um processo de envelhecimento. Isso no reino animal, no reino vegetal, inclusive no mineral. E dentro desse desdobramento, nós vamos estimulando para a pessoa, para o interagente, a entrar num outro desdobramento dos corpos, ele conseguir entender que, além desses corpos, ele tem uma mente superior. E ele conseguir se desdobrar para esses outros corpos que esse universo espiritual, só que ele é cheio de crenças limitantes por conta da religiosidade e por conta de tantas culturas que temos. Então, acho que é importante a gente também entender a cultura, né, em cada país, em cada ponto do nosso planeta tem uma cultura, uma abordagem dessa linhagem, dessa linha espiritual, e nós vamos abrindo esses códigos que tem dentro de nós. Então, esses desdobramentos, a gente consegue acessar códigos que está dentro do nosso próprio campo, e é onde você consegue ter um contato com um fractal seu mais elevado, ter noção de que no seu DNA tem o desdobramento dos corpos da sua família, mas dentro de uma linhagem de herdar, de assumir, e isso é abordado muito na constelação familiar,
e nós rompemos um pouco com essa constelação familiar que tem que honrar. Nós partimos do princípio que você observa, você ressignifica e não precisa ficar naquele honrar o pai e mãe. Honrar é você levar para uma frequência, para uma oitava de luz. Então, essa é a minha primeira visão do desdobramento, mas há outros tipos de desdobramento. Você pode complementar, mãe? Então, o desdobramento, ele vai também da própria condição humana, como a Tatiane está falando, né, dentro dessa abordagem do pentagrama Pi. E toda pessoa que passa pelo processo, ela realmente sente como se ela estivesse num outro patamar de energia. Ela se sutiliza, e esse sutilizar já é o processo do desdobramento. E pode ser assim, a pessoa mais, vamos dizer, ignorante na palavra, né? De não ter conhecimento nenhum sobre esses assuntos. A energia que é propagada no campo da pessoa, dentro do que está ali em movimento do tabuleiro, no pentagrama, ela percebe o corpo dela, os corpos dela grande. Isso é o desdobramento assim perceptível na sutileza. Então, há várias nuances de desdobramentos, não só o desdobramento do corpo mental, emocional, mas existe também o desdobramento da própria consciência da pessoa em se ver energeticamente, que ela não é só uma condensação de energia ou física, né? Ela é sutil, ela é energia. E não tem como você passar por um processo desse, né, de desdobramento energético, sem você ficar diferente, você tem um sono diferente, ou você tem um sono que vai ter capacidade de sonhar, de se ver. E sempre as pessoas trazem relato para mim que o desdobramento ainda continua, né? Então, esse desdobramento, ele é muito amplo, e ele não está condicionado a uma situação, ela está condicionada ao que é preciso ser feito dentro daquele trabalho. Esse negócio que você falou sobre esse ponto final, sobre a percepção da pessoa em relação ao desdobramento. Aqui nas nossas cerimônias é muito comum as saídas do corpo. Os desdobramentos são saídas do corpo, é isso? Isso. Ok. E aí algumas pessoas, eu me deparo com isso daqui também. As pessoas com base no nível de consciência e com base nas crenças que elas sustentam, às vezes elas se veem fora do corpo e elas se assustam, né? Eu até me lembrei de um filme de Stan Lee. O Stan Lee, ele é criador dos filmes da Marvel, né? E assim, eu conheço a biografia dele. Ele era um consumidor de cogumelo de psilocibina que resultou em todos esses filmes. Então, tem um filme chamado Doutor Estranho, onde, num certo episódio, ele vai buscar a resposta para a disfunção que ele está nas mãos, e aí ele se encontra com a Maga Suprema. E essa Maga Suprema fala assim, a única forma de você resolver isso é através dos seus corpos sutis, né? E aí o Doutor Estranho cético, né? E o Doutor Estranho, nesse caso, faz o papel dessas pessoas que chegam aqui, eu imagino que chegam aí para você também, céticas sobre essa questão de desdobramento. E vai lá a Maga Suprema e faz um movimento lá e consegue projetar o corpo astral dele, separar o corpo astral dele do corpo físico, e ele fica extasiado, impressionado. Aqui isso acontece de forma muito vívida e lúcida, né? Eu não sei como que isso acontece aí para vocês, mas eu tenho para mim que vocês fazem o papel da Maga Suprema, né? A pessoa chega aqui, chega aí em vocês, e vocês desdobram uma pessoa. E o interessante é que, assim, a pessoa ela vem com essa percepção
de que houve algo diferente de que ela contemplava que era real, que era essa realidade física. E aí, nesse momento, ela descobre que existe algo além. A gente pode considerar que isso seja uma forma de despertar espiritual também? Com certeza. É uma forma da pessoa se conscientizar que ela não é só matéria, né? Que ela não é só 3D, que existe além do tempo e espaço que nós estamos vivendo, da vida humana, nós estamos vivos em outra realidade, né? Sim. E esses assuntos, eles são bem transcendentais, né? Complexos. Vamos voltar um pouquinho agora, vamos falar sobre autoconhecimento. Se vocês pudessem pontuar 3 benefícios que a apometria tem no autoconhecimento, quais seriam? 3 benefícios do autoconhecimento que a apometria pode entregar para a pessoa. O conhecer-se a si mesmo. Quais que seriam? Para mim, o primeiro ponto é um autodescobrimento. Você descobrir melhor quem é você. Você descobrindo melhor quem é você, te permite avaliar melhor a sua vida e aquilo que te desafia em todas as áreas, né? E esse processo, ele é contínuo, o autoconhecimento ele é contínuo, e muitas das vezes a gente fica só numa camada mais rasa. E a apometria, ela faz esse autodescobrimento se tornar um caminho que você aprende a desenvolver comandos mentais inteligentes, porque se eu não fortaleço a minha mente para poder aprender a dizer um não, com certeza eu quero dar esse não. Então, com certeza eu quero seguir esse caminho, eu quero fechar um ciclo e abrir outro. Então, a apometria, ela traz um empoderamento. Acho que a palavra é essa. Esse seria o primeiro benefício, a pessoa saber quem ela é. Isso está muito relacionado a 4 pilares, na verdade, são 4 perguntas-chaves que a gente sustenta aqui na ordem, que é para mensurar o nível de despertar espiritual da pessoa, né? Porque a gente é muito tomado pelo ego. E, assim, existe a parte sátira do despertar espiritual e da expansão de consciência, né? Os haters, os sarristas, chamam alguns da gente de gratiluz. Vocês já ouviram esse termo? Sim. No meu ponto de vista, eu vejo 3 palavras-chave, eu vejo o autodescobrimento, o empoderamento e o autoacolhimento. O autoacolhimento, que hoje eu percebo, é de uma forma ampla, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que não é por conta desse ego, é por conta de outros eus, desse conglomerado de eus do passado, que não tem manual de instrução para esse ego do momento, e você tem que se autoacolher no sentido de não querer achar um culpado e nem de querer ser vítima, porque a gente sabe que se a gente é frequência, a gente vibra e fica querendo achar o culpado ou fica querendo ser vítima, a gente está se detonando. Então, esse autoacolhimento é soltar o que esse eu do passado, o que esses eus do passado, o porquê que eu fiquei nesse contrato que respinga nessa minha vida aqui do momento, eu libero melhor. Eu saio daquela questão de ficar só afirmando que eu estou são só obsessores. Eu meio que mudei a forma de ver esse paradigma. Existem obsessores? Existe a auto-obsessão? Existe. Mas no momento, a apometria, ela ajuda você a entender isso, que a gente se acolhe. Mas ao mesmo tempo que se acolhe dentro desse universo do autoconhecimento, a gente também se empodera, porque a apometria, ela te ensina e capacita a você dar comandos mentais. E sem o comando mental, a gente fica refém do meio. Então, eu acho que é um fortalecimento. Então, se eu faço uma meditação, se eu tomo
é a ayahuasca. Se eu vou vivenciar algo, eu meio que consigo, através do meu comando mental, a sair mais rápido de uma situação, a ressignificar. Eu vejo dessa forma como ferramenta de autoconhecimento. E você falou algo importante, Tati. A associação dessas práticas, elas são fundamentais para contribuir para o nosso despertar espiritual e para a expansão da consciência. Depois que eu conheci vocês, a minha postura no astral mudou. Eu me posicionei, a Edneia me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Pega o seu poder, use o seu poder. E com isso, eu comecei a me posicionar, né? E isso fez toda a diferença nas experiências que eu venho vivendo na ayahuasca a partir de então. Então, eu acho que é muito válido a gente estar aberto para todos os tipos de prática e ter a sabedoria de poder associá-las com prudência, claro, para que a gente possa, em busca desse propósito maior, né? Que é despertar todas as cotas de espirituais e também as cotas de expansão de consciência. E continuando, como que a apometria pode auxiliar a pessoa na questão de doenças físicas? A gente sabe que as doenças, elas estão relacionadas com as nossas questões que a gente traz do nosso passado, que está marcado no DNA, e que vem no programa encarnacional. Agora a gente vai falar um pouquinho de programa encarnacional, e as doenças que a gente desenvolve por conta do nosso estresse, da nossa insatisfação. A gente vai desenvolvendo doença não é só por conta da alimentação, por conta da toxicidade, do ar, dos alimentos, não. Ela vem muito de dentro da gente, né? Nós temos fatores patogênicos internos que nos adoecem, a gente sabe que tem fatores patogênicos externos que nos adoecem, mas o fator fundamental é o interno. Então, quando a gente faz uma apometria, o que nós proporcionamos? A autocura. A gente sabe que ninguém cura ninguém cura ninguém. O reiki não vai curar ninguém, isso é real. O reiki vai possibilitar a sua energia ficar limpa, seus chakras, para que você se cure. Então, eu sempre falo, gente, eu não tenho nenhuma varinha de condom, eu não curo ninguém. É a própria autocura. Então, quando a gente começa a ter o autoconhecimento, a gente vai tendo a cura. Então, um dos pilares também da apometria é a autocura. É a gente sair de um loop de repetição que a gente traz do nosso passado, das nossas encarnações passadas, e que nessa encarnação a gente ainda continua fazendo. Então, quando a gente tem essa tomada de consciência, que eu é que tenho que me empoderar, como a Tati falou, esse empoderamento, eu que tenho que tomar ação para a mudança que eu quero ser e que eu quero ter na minha vida. Eu faço isso o tempo todo comigo. Eu acredito, assim, contribuindo um pouco mais, na medida que a pessoa observa o campo, a gente precisa também reconhecer o uso das terapias integrativas, como floral, porque muitas das vezes, floral, homeopatia, muitas das vezes aquele padrão mental, ele está tão enraizado que para a pessoa é difícil fortalecer. Então, às vezes, numa sessão da apometria, vem a indicação de tomar um floral. E tem muitas pessoas, né, mãe, que tomam floral, tomam homeopatia. Então, as terapias, elas vão se complementando. Acredito que elas vão realmente sendo integrativas dentro da limpeza dos corpos, para a pessoa se conscientizar daquele padrão emocional, daquele padrão mental, e ela ir desconstruindo, formando uma nova forma de perceber. Porque dentro da metafísica, nós temos
cada emoção que tem um mapeamento, né, pela Louise Hay, Cristina Cairo, cada uma com o seu sistema de pesquisa. Tem também a medicina germânica, que é muito conhecida. Então, dentro dessa visão holística, a metafísica ela trabalha a desconstrução daquele padrão mental e emocional doente e motiva a pessoa a fazer uma correção. E muitas das vezes a pessoa, o Joe Dispenza, ele sempre, no livro dele, que eu li, Como se tornar um ser humano sobrenatural, ele pontua que se a pessoa não mudar o mindset, né, o que ela pensa, a forma que ela produz, aquela energia produzida, ela pode voltar, porque é como se fosse, assim, eu estou gerando novas sinapses, estou gerando novas informações. E eu preciso fazer que o meu programa como observador rode a ponto de deixar esse programa disfuncional parado. Agora, se eu não alimento um novo padrão, aí é onde o câncer volta, é onde um padrão disfuncional pode voltar a atuar. Então, eu tenho que... Meio que é desafiador essa experiência humana, porque o DNA, infelizmente, ele é doente. Ele traz ali um manual de instruções de infinitas possibilidades de doença, mas o que a gente está conseguindo avançar e que as pesquisas ainda, mesmo que tímidas, porque isso não é um assunto buscado ainda pela nossa massa, né, pela nossa sociedade, pela nossa população, é que nós podemos criar o nosso destino genético, gerando o quê? Uma frequência, assumindo esses corpos com mais clareza, esse corpo mental, esse corpo emocional, e desconstruindo essas vulnerabilidades da patologia, dessas patologias. Só que, por outro lado, nós estamos sendo influenciados pela inteligência artificial, que está cada vez mais trazendo disfuncionalidades para o mental, caso a pessoa não use a inteligência artificial de modo assertivo, para estudar, para buscar conhecimento. A gente sabe que os jovens cada vez mais estão desenvolvendo ansiedade, depressão, adultos também. Então, quanto mais conscientização que nós temos desses corpos, mais nós vamos moldando esse destino genético, mais nós vamos trabalhando a frequência desses corpos e vamos construindo um novo programa mental. Dentro desse programa encarnacional, a gente começa a ter o livre-arbítrio. E a pessoa, partindo do pressuposto, quando a pessoa ela carrega alguma disfunção, doença, na inconsciência dela, ela acha que isso é um fator externo, né? Que ela entra num padrão vitimizado e ela acaba alimentando essa força, e essa força acaba crescendo. Sim. E nesse aspecto do que vocês compartilharam agora, a pessoa tem que assumir a autorresponsabilidade para poder promover essa autocura também. Em alguns relatos que a gente coleta aqui de pessoas que participam da experiência da ayahuasca, elas conseguem ver qual foi a origem da doença quando ela iniciou, né? E o resultado final, se a pessoa não agir. Que isso é até meio que chocante, impactante para a pessoa, né? E, além disso, nas experiências, segundo esses relatos, é passado um plano estratégico. Exemplo, a pessoa está sofrendo com uma disfunção no estômago. E, inclusive, isso aconteceu comigo. Eu peguei uma bactéria no estômago e, nas experiências com a ayahuasca, eu vi qual que era a origem da bactéria, e qual caminho que eu precisava adotar para eu poder me curar disso. Então, dependia muito mais de mim do que fatores, tanto transcendentais, como internos, como energéticos, para eu poder me curar. Então, eu vejo que, assim, tanto o xamanismo como a apometria, eles entram com um fator de clareza.
né? Que é o que eu mencionei lá no começo. Poxa vida, a apometria de vocês, né? Quântica. Mostra, ó, o que está rolando, qual que é a origem e como resolver. O como resolver vai depender da pessoa. Eu acho que é isso que vocês estão querendo dizer, certo? Sim, é isso mesmo. A pessoa ela vai ter uma orientação, ela vai sair com uma orientação, ela vai enxergar o problema dela. Agora, o movimento quem faz é ela. Ela tem que fazer um movimento na vida dela para poder ela sair daquele padrão mental, comportamental, daquele link emocional preso a alguém, ou presente, ou passado. Ela precisa fazer um movimento. Então, realmente a apometria ela faz movimento. Na hora ela faz, nossa, você passou, viu como é que é o movimento energético, os bolsões de energias que são retirados, né? As energias que são condicionada, colocada, retirada, movimentada, é muito quântico mesmo. Se a gente tivesse capacidade de ver a energia, realmente é igual o filme que você citou, que mostra aquelas energias assim, indo para lá, indo para cá, é esse movimento que é feito. Então, realmente, a pessoa ela sai assim, bem diferenciada, quem faz, né, se submete ao trabalho. Mas aí, sustentar a energia, a mudança que ela quer ter, o que ela viu que ela pode mudar, aí é com ela. Isso aí a gente não pode fazer. E esse processo ele pode ser desafiador. Eu acredito que é por isso que vocês recomendam as sessões posteriores, não é isso? Para que a pessoa possa poder integrar melhor isso daí e evoluir para Sustentar, promover, promover sustentar. essa autocura, né? Uhum, sim. Vamos para a próxima pergunta. A gente já está acabando já, e se vocês quiserem deixar as suas perguntas, já deixam aqui no chat, que aí no final eu trago aqui para as meninas para elas poderem responder, tá? Agora a gente vai falar sobre a importância dos guias espirituais nesse processo. Qual que é a importância, meninas? Ao meu ver, é fundamental. É assim, a gente sabe que eu costumo dizer que não tem ninguém que vai ficar soprando no ouvido da gente o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Mas quando a gente aciona, nós acionamos uma energia, antes da pessoa ela vir fazer o trabalho, em outras dimensões, em outras realidades, a egrégora já sabe que a pessoa vai estar lá naquele momento. É impressionante. Como é que a gente pode dizer? O que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Tipo assim. Essas leis herméticas. Quando a pessoa ela vem, ela se programa a vir, a espiritualidade já sabe. Os nossos irmãos que vão se colocar a ajudar, que é a egrégora, eles já sabem. E às vezes até falam, nós estávamos esperando você chegar aqui para poder ouvir o que tinha que ouvir. Então a gente sabe que eu dou curso, né? Eu ministro o curso. Então eu sempre deixo claro quando eu estou ministrando o curso que a ética e a moral do apométrico é fundamental, porque é essa energia que vai ser agregada no plano espiritual. Então, eu sempre falo, eu não estou aqui para enganar ninguém, nem para ser enganada por ninguém. Então, esse link com a espiritualidade, ele é real. E ele é o fator fundamental. Eu digo sim, porque eu não faço nada sozinha. Eu faço o movimento quântico, eu tenho poder mental para movimentar a energia, mas eu não tenho poder mental para mexer na vida de ninguém. Então, quem vai ajudar a pessoa é um irmão espiritual dela, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser uma consciência que já esteve encarnada com ela há muito tempo atrás e já saiu da roda de Sansara, que está lá como uma consciência já de
e um valor espiritual muito maior. Então, eu vejo, Robson, que é fundamental os irmãos espirituais. E esse processo, essa visita dos guias espirituais, é comum em todas as sessões? É comum. Por mais que a gente pense que não houve nenhuma, mas sempre tem, porque tem a família Galáctea, vamos falar de família Galáctea, tem a família Galáctea, aí vamos desdobrar, tem as multidimensionais, tem os multidimensionais da realidade do planeta, tem as colônias também. Então, conforme o nível de consciência de cada pessoa que venha, é o nível espiritual que vai vir. Uau. Que vai ser bem assim. É um trabalho em conjunto, então. É um trabalho em conjunto. Ok. Quer complementar, Tati? Minha mãe resumiu. Realmente é um nível de consciência e cada sessão é um aprendizado. E a gente vai percebendo melhor, cada vez mais, como que nós podemos melhorar nós mesmos. Cada estudo, eu acho que para vocês aí também, com as vivências que vocês proporcionam, é um momento, né? É uma vivência, é um aprendizado. Então, eu digo que a apometria sempre ensina, me faz refletir, a apometria sempre faz olhar também esse mundo espiritual, como que ele é, como que você se entrelaça no campo do outro, e a gente está entrelaçado o tempo inteiro aqui nessa realidade, e na apometria a gente tem essa percepção. Então, hoje eu percebo com mais clareza quando eu desço a minha frequência, quando eu fico mais vulnerável com a minha imunidade, e eu procuro fazer os ajustes, assim como você falou, né, que percebeu da bactéria, eu também vou percebendo melhor quando eu estou com algo que chegou a atingir o meu corpo físico, como que eu posso fazer uma correção. Então, eu digo que nós vamos ficando menos reféns dos vírus, desses ataques, não que a gente não vá contraí-los, né? Porque a gente está aqui essa atmosfera psíquica mais densa, mas com certeza, na medida que a gente mexe nesses corpos inferiores, nós vamos tendo uma sustentabilidade melhor da energia. Eu acho que o processo de envelhecimento, ele é mais agradável. Até chegar ao ponto da gente realmente mudar esse DNA, mas eu acho que ainda vai demorar muito tempo. Aliás, vai demorar, mas eu acho que é um caminho ainda das consciências que estão assumindo essa responsabilidade. Ainda é um caminho. Com tudo isso que vocês compartilharam e com a experiência que eu tive na minha sessão, eu vejo que assim a apometria ela é um processo formidável e eu percebo que ele é complexo, né? Complexo. E é importante ser guiado ali no processo por uma pessoa que é experiente, ele tem certa sensibilidade para poder aplicá-lo. E existe possibilidade, se a pessoa se interessar, dela fazer essas práticas, essas técnicas apométricas sozinhas ou não? Sim, pode fazer sozinho, tanto que eu já até ministrei curso de autoapometria, né? A autoapometria, você lê o seu campo, até porque você não está dentro do método que eu criei, que eu co-criei, você não, vamos dizer, você não, como é que é quando a pessoa, ela mesma sabota, ela não se sabota. Na autopometria não tem sabotagem, porque eu faço comigo, gente. Quando eu abro, eu vou assim, caramba, é isso meu problema, é isso que eu tenho que ter, essa minha linha mental. E quando eu faço em mim, depois eu fico em estado meditativo. Eu vou meditar, eu fecho meu olhinho, faço meu desdobramento, me vejo, entro em contato com a minha consciência. Então, a autopometria, você não tem como se sabotar.
no nosso método que a gente criou. Então, é uma autoajuda, é uma ajuda para o outro. Eu tenho pessoas que fizeram curso comigo, a Marlene, ela não atua como terapeuta, mas ela ajuda um amigo, ela ajuda uma família, ajuda um irmão, e sempre com a técnica que ela aprendeu, e está sempre fazendo curso com a gente, né? Sim. Porque é uma autoajuda. E eu quero contribuir também que não precisa, essa é a dúvida de muitas pessoas, porque se precisa ter mediunidade ou canalizar. Não precisa. Se a pessoa, o que a nossa apometria faz, ela facilita a leitura de campo. Ela ajuda a pessoa a ler um campo. Se a pessoa tem uma facilidade com canalização ou de entrar nesse campo, né, astral com facilidade, tem esse momento dela perceber também quando ela for dar os comandos apométricos. Mas uma pessoa, o Alain, ele não é um canalizador, que é um terapeuta que fez curso com a minha mãe. Ele não tem a facilidade da canalização, mas ele é um ótimo apometra, ele consegue dar comandos e ele tem percepção de energia. Ele consegue perceber todo o movimento da energia que está sendo trabalhada através da leitura de campo. Eu também já atendi e atendo uma pessoa que eu não entro no processo de canalização. Eu só faço a leitura das cartas-chaves e ali eu leio o campo. E quando eu dou os comandos apométricos, a pessoa recebe, ela tem a percepção corporal no corpo da energia, porque a energia sendo trabalhada, ela pode se manifestar de diversas formas. Eu acredito que é igual no ayahuasca, né? Cada um tem uma percepção, então tem pessoas que bocejam demais, tem pessoas que sentem calor, pessoas que se arrepiam, então tem pessoas que conseguem ter uma visão, o terceiro olho ele expande e ela consegue ter uma visão do próprio campo. E ali vai tendo todo o movimento de manusear esses elétrons. Então, essa pessoa que eu atendo já há mais de um ano, e nós conseguimos, através de comandos apométricos, fazer a abertura do chakra laríngeo. Ela não conseguia de jeito nenhum falar nada, e hoje ela consegue se expressar, consegue todo esse movimento apométrico que nós fomos conduzindo da energia. Ela tinha muita facilidade de rouquidão, voz, aquela voz que não sai, problemas de tireoide, vários problemas aqui dentro do chakra laríngeo. E eu atendi ela comigo sozinha, sem a minha mãe, sem entrar num campo com canalização, também com respeito aos sistemas de crença que ela tem, por questões da religiosidade dela, mas ao mesmo tempo ela tem um nível de expansão de consciência que já entende sobre os corpos inferiores, entende sobre os chakras, mas com todo o respeito eu faço uma condução, mas sem entrar dentro desses emaranhados, dos eus, de trazer tanto essa parte abstrata até para... Então, assim, cada caso é um caso, né? Tem pessoas que estão mais abertas, são mais receptivas, já tem um nível de conhecimento que você pode falar abertamente sobre tudo, e há pessoas que têm ainda um sistema de crenças que a gente tem que ter mais tato para conduzir o tratamento com a apometria. Então, assim, depende muito do atendimento em si, né, de como que o outro traz a informação. Então, tem pessoas que a gente pergunta assim, o que você quer falar algum assunto, quer tratar algo? E a pessoa está ali, quer fazer uma sessão, mas está meio desconfiada, mas ela quer, e ela fala, não quero falar nada não. Mas aí o campo, ele é fofoqueiro. Fofoqueiro. E aí nós começamos a ver o que está acontecendo dentro da situação, e aí depois, no final, a pessoa vai confirmando, aí a pessoa vai falando, a pessoa vai se permitindo. A pessoa vai lá, como é que você sabe disso? Porque eu falo assim, porque o seu campo está falando. E vocês falaram, nossa, vocês falaram algo que muito me interessa. Então, quer dizer
que dentro daquelas técnicas que vocês utilizam, é possível a pessoa estudar, se preparar, até por conta desses cursos que vocês ministram, para ela aplicar esse tipo de sessão? Sim, nela mesmo. E se a pessoa quiser fazer isso, qual que é o caminho que vocês recomendam? Fazer o curso Com vocês. com a gente, conosco. Então, segura aí, pessoal. Daqui a pouco eu vou pedir para ela compartilhar a agenda desse curso, presencial online, para poder deixar disponíveis para vocês, tá? Bom, a gente já está encerrando, eu só vou colocar mais uma pergunta e uma pergunta que tem aqui no chat, tá? Então, vamos lá. Quais são os desafios enfrentados por quem começa a praticar a apometria, tá? Eu vou justificar a minha pergunta. Quando eu iniciei a minha prática com o xamanismo, eu fui aprendendo, sabe? Aprendendo. Porque, assim, são poucas literaturas que existem sobre as práticas xamânicas. E, no meio dessa jornada, eu me deparei com alguns desafios. E esses desafios eram desafios que, assim, eles eram até assustadores, porque eles desafiavam tanto o meu nível de consciência naquele momento, como as crenças bases que eu sustentava. Então, essa questão aí de espírito obsessor, de entidade, de demônio, essas coisas, eu fui descobrir tudo lá no astral, né? E para uma pessoa leiga, que era eu naquela época, pode se tornar algo assustador. No caso da apometria, como que é isso? O desafio, você está me fazendo pergunta do Isso, quais são os desafios comuns enfrentados para quem começa nessa jornada? Vamos imaginar o seguinte, a pessoa ela vai se meter a besta igual eu, porque assim, eu fui com a cara e com a coragem, falei, não, eu quero ser um xamanista, adorei a ayahuasca e fui para cima. E sem ter consciência que eu deveria ter tido prudência e alguns cuidados do que eu estava prestes a enfrentar ali. Mas eu estou me referindo a xamanismo, estou me referindo a ayahuasca, né? Estou me referindo a saídas frequentes do corpo. E a minha pergunta está relacionada se esses desafios, ou desafios similares, também uma pessoa que quer iniciar na apometria pode enfrentar. Eu vou falar do que os relatos das pessoas que fazem curso e começam a trabalhar. Ok. É o que passam para mim. Eu vejo a autenticidade da própria pessoa, dela resgatar algo nela que ela precisa desenvolver, porque a apometria chama essa autenticidade, ela ser autêntica com ela mesma. Por quê? Ela vai passar para o outro algo que ela já vivenciou, que ela está vivenciando. Então, ela é o exemplo da mudança que você vai conseguir ter. Então, eu vejo um desafio maior é eu falar para o outro algo que eu venci e que você vai conseguir vencer. Então, ela ser autêntica com o que ela se colocou a fazer. Eu vou citar o Alan, se o Alan depois ver essa live, ele fala, Edneia, eu meti as caras. Quando eu aprendi, eu queria logo trabalhar. Mas o que eu observei em mim? Que eu tinha que ser autêntico. Aquilo que eu falava para a pessoa que está me procurando, eu estava no exercício, eu estava praticando. Então, a apometria, ela chama a você ser verdadeiro, ser autêntico, não mentir. Primeiramente para você, né? Porque se você mentir para você... Oi, Edneia. Isso aí que você está colocando agora, acho que é um dos maiores desafios do universo, que é vencer a si mesmo. Porque a pessoa não tem como correr dela mesma, né? Então, assim, eu acho que é um dos maiores desafios de todos os seres humanos, vencer a si mesmo. Mas vou falar uma coisa aqui, assim,
assim, com toda sinceridade, os espíritos que nos ajudam, eles sabem que ser humano não é fácil. A egrégora que nos ajudam, eles sabem que a gente está aqui é muito difícil. Então, a gente não vai ser nunca santo. E até porque eu sempre falo que eu não estou aqui para ser santa e não vou ser santa nunca. Porque eu estou aqui, como eu vou ser santa? Eu vejo as pessoas fazendo maldade e eu não tenho um sentimento de olhar aquilo indignada. Não vou ser santa nunca, eu vou ter raiva, vou ficar indignada com uma situação ruim, né? Uma coisa ruim que aconteça com a minha filha, ou aconteça com um amigo, aconteça com a população, eu vou ter sentimentos. Santa eu não vou ser. Então, a gente não precisa ser santa para ser apométrico, não, tá, gente? Eu não vou ficar aqui assustando essa autenticidade, mas a gente saber lidar com o desafio da vida, que eu vou brigar com meu marido, que eu vou ter a gente olhar de uma forma diferente uma situação e ter uma... Isso é normal. Eu ficar indignada com alguma situação e ficar com raiva, mas eu me trabalho. A gente se trabalha. Por isso que ser humano, ó, não é para qualquer um, não. O vencer a si mesmo. E assim, é curioso, porque quando a gente entra, né, nessa egrégora, né, de contribuir com essas práticas que promovem o despertar e a expansão de consciência e iluminação, as pessoas veem a gente como gratiluz, né, como iluminado, e cai no alto engano de que a gente não erra. Poxa vida, a gente erra. A gente né? erra. E em algumas conversas que eu tive com os mentores, eu falo assim, que despertar é esse, meu Deus? Que show da Xuxa é esse? Eu achei que eu estava desperto. Então, assim, a gente tem que se permitir errar. A gente tem que se permitir e aceitar que nós estamos na condição humana. E o humano, ele é passível de erro. Ao mesmo tempo que ele é passível de erro, ele é um ser extraordinário e magnífico, né? E essas pequenas vitórias, esse vencer a si mesmo, é uma jornada realmente extraordinária. Então tem tudo a ver com isso que você está falando. E eu falo da minha prática, né, como xamanista, que eu compartilho sobre os benefícios do xamanismo, da ayahuasca, o que ele promove. E às vezes as pessoas vêm aqui e falam assim, nossa, você é o herói. Eu falei, não, não sou guru de ninguém. Não sou. Eu também falo isso, não sou guru de ninguém. Então, assim, isso afirma que assim, é muito importante esse termo que você usou sobre autenticidade, porque traz integridade, sabe? Verdade no que nós fazemos, né? E nós não precisamos ser perfeitos para poder compartilhar a prática. Ela serviu para mim, se servir para você, ótimo, siga, tá? E compartilhe com o mundo se der certo. Então, essa autenticidade, ela, ao mesmo tempo que ela pode se tornar desafiadora, ela pode permitir que a gente se torne a melhor versão de si mesmo. E eu acho que isso é fantástico. É isso mesmo. Agora eu quero compartilhar com vocês uma pergunta aqui de uma colega, a Magda Celeste. Eu vou colocar aqui na tela. Vou ler para vocês, poderia repetir a diferença entre constelação familiar e apometria que foi falado? No começo a gente falou sobre, comparando algumas práticas. Vocês poderiam falar um pouquinho mais? Olha, eu participei de sessão de constelação familiar. Eu amo, acho lindo o trabalho de constelação, só que a constelação ela vai só até um nível de patamar de energia. Ela vai só no campo da epigenética, da ancestralidade, ela vai nesse caminho. E a apometria ela vai além. Ela mexe mais, ela aprofunda mais em uma situação dentro dos parâmetros da herança genética, dentro da epigenética.
Então, eu vejo a apometria... É claro que constelação é maravilhosa. Quem gosta de constelação e se sente bem, faça, porque está trazendo resultado, beleza, continue. Mas a minha experiência de constelação, eu vi que vai até um patamar. Como eu sou uma buscadora daquela que eu quero ir profundo nas coisas, a apometria ela me respondeu mais os meus questionamentos. Ela me fez eu enxergar mais coisas que vai muito mais além. A gente gosta de uma experiência intensa, né, Edneia? Tá certo. Tem uma outra pergunta aqui que eu não entendi muito bem, que eu acho que é sobre dias e horários, que é dos cursos, né? Foi da Sandra Mafra. Eu acho que ela quer saber em relação aos cursos. Aí a gente já entra. Vocês querem falar um pouquinho sobre os cursos? Então, os cursos são online. Nós temos uma plataforma que as aulas estão gravadas. Estamos ainda gravando aula, porque eu já dei vários cursos, já ministrei vários tipos de cursos, mas sempre eles estão sendo atualizados. Tanto que tem alunos nossos que já fizeram o curso, que já são profissionais, que já atuam, mas estão no curso com a gente. Por quê? A gente está sempre atualizando, porque o próprio processo de atendimento nos atualiza. Por quê? A gente aumenta o nível de consciência nossa, porque a gente está sempre estudando, e aí a gente se capacita a entender mais coisas que a gente precisa passar, que a gente precisa levar informação. Então, o curso, ele é online, a gente tem uma plataforma, né, que a pessoa se inscreve, e lá ela já tem aula para estudar, para assistir. Aí temos um grupo de estudo desse pessoal que está começando de novo essa turminha nova, né? Aí está incluso o livro, o livro Chave de Transformação, com as cartas-chave, está incluso o segundo livro também, com as outras cartas, o tabuleiro, quinta essencial, E as cartas? E as cartas todas vão. Agora, a gente está fazendo um lançamento, que é esse, que é o novo, que é a apometria quântica, chave de transformação com a pegada dos signos. Então, a gente agora vai fazer uma abordagem de trabalhar os aspectos do signo do zodíaco dentro dos arquétipos, né, das personalidades, para que a pessoa veja que arquétipo ela precisa desenvolver dentro do que ela traz como programa encarnacional, para ajudar a sair da roda do Sansara, né? Nossa, eu quero esse. Ô, Edneia, deixa eu te fazer uma pergunta. Edneia, esse curso que você falou que está disponível, ele fala sobre o assunto que a gente abordou agora há pouco, sobre como ensinar a prática ali de autoapometria? Sim. Uau! Então, assim, depois, gente, ó, eu vou pedir para a Edneia me mandar o link de aquisição do curso, aí eu vou deixar aqui na descrição dessa live, tá? Fala. Então, no curso a gente ainda vai entrar na parte prática, nós estamos desenvolvendo agora toda a parte teórica, inclusive nós estamos gravando agora a leitura das cartas-chave, passando como a carta-chave funciona dentro ali da leitura de campo, e depois nós vamos para a prática, e depois nós vamos ter as aulas desse novo trabalho com a apometria das 12 cartas, dos arquétipos do zodíaco, e vai ter toda a explicação, porque é como se fosse um upgrade, não no sentido da pessoa turbinar o programa dela, porque o mapa astral, ele te dá uma leitura do que você é, do seu programa, e você já tem clareza dos seus desafios. Mas nós sabemos que dentro de um processo evolutivo, nós temos que nos apropriar dos 12 arquétipos dos signos que regem a nossa psique. E quando nós fazemos um movimento quântico de visualizar esses arquétipos dentro de um tabuleiro apométrico, nós
conseguimos enxergar qual força mental precisa acoplar em mim. Então, de uma forma quântica, né? E a gente já fez o laboratório com esse movimento, não precisa de canalização nenhuma, é totalmente quântico para poder realmente ver qual força psíquica precisa estar atuando no campo da pessoa. Então, cada arquétipo, nós trazemos o arquétipo do signo numa visão quântica, como se fosse são comandos que nós precisamos nos empoderar e desenvolver dentro dessa visão do autoconhecimento. Ótimo, perfeito. Então, ó, vocês estão me devendo um link para eu deixar aqui na descrição e para as pessoas terem acesso. E para as pessoas que se interessarem em fazer uma sessão de apometria com vocês, o que elas devem fazer? Você pode deixar meu contato na live, tem o site também, a gente tem 2 sites, né, que explica e que tem o nosso contato, mas pode deixar meu contato, não tem problema nenhum, viu, Rob? Tá, então vocês estão me devendo 2 coisas, o link do curso e o link para as pessoas que quiserem. Gente, é uma experiência, olha, se prepara. Deixa eu dar falar um pouquinho, porque esse livro eu passei 2 madrugadas escrevendo, esse terceiro livro que vai sair, né? Só falta fechar o que a Tatiane quer colocar no livro para poder a gente fazer a impressão. Esses arquétipos dos 12 signos, nós temos o 13º signo, que não foi dito. E que eu fui acordada de madrugada e tive contato com o Paracelso. Uau! E ele, na minha mente, pedindo para eu pesquisar sobre esse assunto. Então, ele encontrou o 13º signo, o Paracelso. Agora época. Você me encheu de curiosidade, Diné. Qual que é o 13º signo? Ele se chama Ophiuros. Ophiuros? Ophiuros. Uau! É o 13º signo. Ele... Ou então, Ophiuros. Nós vamos fazer uma live falando sobre isso. E hoje em dia... eles não falam sobre isso. A nossa astrologia, eles tiraram o Ophiuros. Será por quê, né? Porque é interesse que a gente fique nessa roda de Sansara. Uau! E o Paracelso, na época que ele entrou em contato com essa consciência maior, ele trouxe, mas tiraram de novo. Eu pesquisei tudinho sobre isso. Passei, Tati, 2 noites acordada, assim, pesquisando e escrevendo, e eu coloquei tudo nesse terceiro livro. E deve ter um grande propósito para essa informação ter chegado até você, hein? É para poder ajudar as pessoas a sair do loop. Do loop. Um dos meus propósitos é sair da Sansara. Quando eu fizer a passagem, eu vou quicar, para fora. Volto não. Eu também, volto não. Gente, a Magda também perguntou aqui qual que é a plataforma do curso. A gente vai deixar aí. Ok. Tá, então, gente, eu vou encerrar agora, tá? Para vocês, primeiro eu gostaria de agradecer vocês, meninas, por terem aceitado o convite, tá? De compartilhar tanto conhecimento aqui no canal da Ordem Sagrada Universal. Para as pessoas que também estão nos assistindo agora, e eu gostaria de convidá-los a se inscrever no canal e ativar as notificações, porque eu pretendo trazer outros conteúdos como esse e outras lives também, talvez a gente até fale do Paracelso, do 13º signo também, porque são assuntos que contribuem com o propósito dessa organização, que é o quê? Despertar espiritual e expansão da consciência, tá? E eu gostaria de saber, meninos, se vocês querem falar alguma coisa para o pessoal para a gente encerrar. Eu quero agradecer a você pelo convite, né?
Conheci você pessoalmente, conheço você pessoalmente aí na sua cidade, foi maravilhoso ter te conhecido. Obrigado. E nós estamos juntos nessa. Precisar, só falar com a gente, que a gente se organiza para estar aqui com vocês, tá? Porque o processo de evolução ele é contínuo, ele vai sempre, é informação, é trazer informação, é levar informação. Eu vejo o processo espiritual, a evolução nossa, informação, e trazer essa informação para movimentar a nossa vida. Então, aqui a gente está fazendo um movimento quântico de trazer informação para as pessoas, e gratidão. Gratidão aí a vocês que ficaram conosco até o presente momento. Gratidão a vocês que vão assistir essa live depois. E um beijo no teu coração. E você, Tati? Eu também quero agradecer a todos que estão aqui, a todos que ainda vão assistir essa live. Agradecer também essa troca com você, Robson. Dizer que queremos ter aqui momentos aí da Ordem Sagrada Universal, trazendo, quem sabe, a ayahuasca nessa visão xamânica aqui no Rio, e dizer que tem muito mais coisas para a gente poder trocar, compartilhar. E eu gosto muito dessa frase de Albert Einstein, que uma mente aberta jamais volta ao tamanho original. E eu sempre faço uso dela, que em cada momento presente, em cada assim, milésimos de segundo desse relógio ilusório, né, da 3D, e dentro dessa linha atemporal nós estamos expandindo. Então, sempre é uma nova oportunidade, sempre é um recomeço, porque a gente abre ciclo, fecha ciclos e vai seguindo nesse processo expansivo do nosso ser. Obrigado, meninas, mais uma vez. Gente, obrigado mais uma vez, tá? Lembrando que nós vamos ter outras lives como essa, todas as quintas-feiras, entre 20 e 20h30, tá bom? Ó, um beijo no coração, paz e luz, e a gente se vê na próxima live. Um abraço. Beijo. Beijo.